Manual de Fitopatologia, volume 1, quinta edição, capítulo 1, a história da fitopatologia, tópico 1.2, período místico. Para fins didáticos, pode-se dividir o estudo das doenças de plantas em vários períodos distintos, de acordo com o enfoque dado à relação causa-efeito. Assim, ao período compreendido entre a mais remota antiguidade e o início do século XIX, pode-se dar o nome de período místico, porque, na ausência de uma explicação racional para as doenças de plantas, o homem, em sua ignorância, tendia a atribuí-las a causas sobrenaturais. Citado por Gale e Carvalho, 1978. Já no final do período místico, alguns botânicos apresentavam descrições minuciosas das doenças, com base na sua sintomatologia. Ao mesmo tempo, alguns micologistas chamavam a atenção para a associação entre planta doente e fungo. Nessa nova linha de pensamento, Tillet, em 1755, considerava a cárie do trigo como sendo causada por um fungo e Giovanni Targioni Tosetti, em 1767, defendia a ideia de que as ferrugens e os carvões eram causados por fungos que cresciam debaixo da epiderme das plantas. E antes mesmo destes dois pioneiros, Duhamel de Montreal, em 1728, realizava o que Zadocks e Coster, 1976, consideram o primeiro experimento fitopatológico, a inoculação com sucesso de escleródeos de Rhizoctonia violácea em diversas espécies de plantas. No entanto, durante todo esse período, houve um predomínio acentuado das teorias de geração espontânea e de perpetuidade das espécies, esta proposta por Linneu quando da apresentação do seu sistema de classificação binomial. Assim, a ocorrência de fungos em associação com plantas doentes era atribuída à geração espontânea e as doenças eram apresentadas com base na sua sintomatologia e classificadas pelo sistema binomial de Linneu. Tópico 1.3 – Período da predisposição. Um segundo período na história da fitopatologia, chamado de período da predisposição por Gale e Carvalho em 1978, iniciou-se no começo do século XIX, quando já era evidente a associação entre fungos e plantas doentes. Em 1807, Isaac Benedict Prevost, na França, publica o seu trabalho Mémoires sur la cause immédiate de la cárie ou charbon des blés, notas sobre a causa do carvão do trigo, em que mostrava ser um fungo, Tilletia tritici, o responsável pela doença, confirmando, portanto, as ideias de Tillet, publicadas em 1755. Embora o trabalho de Prevost tivesse sido bem aceito, suas teorias não eram estendidas para outras doenças, sendo a cárie do trigo considerada uma exceção, pois nos demais casos os fungos, acreditava-se, apareciam por geração espontânea. Dentro desse espírito, o botânico alemão Franz Unger, em seu livro de 1833, As lesões das plantas, apresentou uma teoria pela qual as doenças seriam resultado de distúrbios funcionais causados por desordens nutricionais que predispunham os tecidos da planta a produzirem fungos, estes considerados excrescências que cresciam por geração espontânea. Ainda segundo Unger, sob determinadas condições qualquer, planta poderia produzir fungos.
Essa teoria, embora falha no concernente aos fungos, já apresenta um mérito inegável, que é o de relacionar a doença com o ambiente, ao lado de uma associação constante com os fungos. Ideias semelhantes foram desenvolvidas nessa época por outros botânicos, como Filippo Re, de Modena, na Itália, e Franz Julius Ferdinand Meyer, na Alemanha. Essas teorias ganharam numerosos adeptos, principalmente entre os micologistas, que passaram a catalogar fungos em associação com plantas doentes. Berkeley, na Inglaterra, os irmãos Tulasne, na França, Debary, na Alemanha, e outros descreveram muitos parasitas importantes, como os Uredinalis, os Ustilagnalis, os Ericiphalis e outros fungos. As graves consequências sociais e econômicas causadas na Europa pela ocorrência da requeima da batata nos anos de 1845 e seguintes atraíram o interesse dos muitos botânicos e micologistas da época. Dentre estes, sobressaiu-se Anton Debary, que em 1853 conseguiu provas científicas de que a doença era causada por um fungo, Phytophthora infestans. Também desvendou o ciclo de vida de Puccinia graminis e sua alternância entre berberis e trigo. Sem dúvida, as ideias de Anton Debary revolucionaram os conceitos da época e as suas teorias foram aceitas pelos mais destacados nomes, como Julius Kuhn, Berkeley, os irmãos Tulasne e outros. Box 1.2. No box 1.2 está escrito: o nascimento da fitopatologia. A grande epidemia de requeima da batata, causada por Phytophthora infestans, que dizimou os campos da Irlanda e de outros países do norte europeu na metade do século XIX, em virtude de seu tremendo impacto econômico e social, deu à fitopatologia a relevância necessária para transformá-la em uma ciência autônoma. É reconhecido pela maioria dos historiadores que a ciência da fitopatologia nasceu com a publicação, em 1858, do primeiro livro-texto, Doenças das Plantas Cultivadas, Causas e Controle, de autoria de Julius Kuhn, publicado em Berlim. Witzel, 1918, inclusive chama Kuhn de pai da fitopatologia moderna. Tópico 1.4 Período etiológico. Os trabalhos de Julius Kuhn e Anton Debary deram início ao período etiológico. Ao mesmo tempo, desenvolvia-se a microbiologia, com Louis Pasteur, destruindo a teoria da geração espontânea em 1860 e provando a origem bacteriana de várias doenças em homens e animais. Robert Koch, em 1881, estabelece seu postulado, possibilitando a determinação exata dos patógenos. E no campo da biologia, a teoria da evolução de Darwin contrapunha-se à da perpetuidade das espécies, abrindo novos horizontes. Ante tantos eventos importantes, a fitopatologia marca notáveis progressos, iniciando-se como ciência. A maior parte das doenças importantes são descritas nesse período, como os oídios, os míldios, as ferrugens, os carvões, que foram estudados em detalhe. Em 1876, o americano Burrill relata a primeira bacteriose sobre pereira. Mayer, em 1886, trabalhando em Wagner, na Holanda, verifica o caráter infeccioso das viroses. E Beijerinck, em 1898, é o primeiro a mencionar a expressão contagium vivum fluidum, referindo-se ao que posteriormente seria conhecido por vírus. Ainda neste período, aparecem outros nomes notáveis, como Voranin, hérnia das crucíferas, Brefeld, etiologia dos carvões, Hartig, patologia florestal.
Igualmente, data desse período o aparecimento do primeiro fungicida eficiente no controle das doenças das plantas, a cauda bordaleza, descoberta por Millardet em 1882. Após a publicação dos trabalhos de Julius Kerr e Anthony de Bary, os fitopatologistas dedicaram-se a relatar e estudar a maior parte das doenças, tentando provar sua natureza parasitária. No final do século passado, os exageros sobre tal tendência já se faziam evidentes, visto que os fitopatologistas limitavam-se ao relato de novos parasitas. Foi quando Sorauer, em 1874, publicou seu livro Manual de Doenças de Plantas, onde se apresentava lado a lado as doenças parasitárias e as doenças de causas não parasitárias, além do reconhecimento da importância dos fatores ambientais. Tópico 1.5 – Período ecológico. Assim, depois de um período em que os fitopatologistas catalogaram as principais doenças e seus agentes, teve início o chamado período ecológico, no qual se reconhece a importância vital do meio ambiente na manifestação da doença. Nesta época, foram conduzidos estudos minuciosos sobre os mais variados fatores do meio, como climáticos, edáficos, nutricionais, sazonais e outros. A temperatura do solo e do ar, a umidade, a intensidade de luz, a nutrição da planta, a oxigenação, o fotoperiodismo e outros fatores foram medidos, analisados e avaliados. As doenças de plantas passaram a ser vistas então como resultante da interação entre a planta, o meio e o patógeno. Ao mesmo tempo, iniciaram-se as pesquisas sobre resistência e predisposição das espécies vegetais aos diferentes patógenos, bem como os estudos correlatos sobre genética e melhoramento. Dentro dessa fase, apareceram os primeiros conceitos sobre variabilidade dos patógenos, com a conceituação de forma specialis, raças fisiológicas, variedades, biótipos, etc. Esses trabalhos foram sempre conduzidos em função do meio, ficando realçado o papel importante desempenhado pelo ambiente, tanto na resistência das plantas como na agressividade do patógeno. Diversos nomes merecem ser destacados durante esse período. R.B. e N.E. Stevens, Witzel, Jones, Walker, Stalkman, Arra e muitos outros. Também, nessa época, graças aos trabalhos de Heim, em 1913, aparecem os fungicidas mercuriais orgânicos para o tratamento de sementes, e mais tarde, em 1934, com Tisdale e Williams, os fungicidas orgânicos do grupo dos tiocarbamatos. Tópico 1.6 – Período atual. Durante as décadas de 1940 e 1950, muitas pesquisas básicas foram conduzidas sobre a fisiologia de fungos, sobre a fisiologia de plantas, sobre o progresso da doença em condições de campo e com o progresso da fisiologia, da microbiologia, da bioquímica e da bioestatística. Fatos foram relacionados e novas teorias foram estabelecidas sobre a interação entre planta e patógeno e a sua resultante, a doença, tanto em condições controladas como naturais. Os trabalhos pioneiros de Gallman, Walker, Ludwig e outros sobre toxinas, enzimas, cadeia de infecção, etc., abriram novas perspectivas para a ciência da fitopatologia. Ao mesmo tempo, as contribuições advindas do estudo das condições ecológicas na manifestação da doença eram cada vez menores, indicando claramente a necessidade da formulação de novos princípios que permitisse uma revitalização dos conceitos.
Tal se deu com a publicação em 1946 do livro Princípios da Infecção de Planta, de autoria de Ernst Albert Gallman. Neste livro, novas ideias e princípios são apresentados, iniciando duas novas abordagens dentro da fitopatologia, abordagens que perduram até hoje e coexistem em harmonia. A abordagem fisiológica, na qual as doenças de plantas passam a ser encaradas com base nas relações fisiológicas dinâmicas entre a planta e o patógeno, e a abordagem epidemiológica, baseada numa visão holística de como a doença cresce no campo. A abordagem epidemiológica foi desenvolvida posteriormente por van der Planck, em seu livro seminal Plant Diseases, Epidemics and Control, publicado em 1963. Para maiores detalhes sobre as abordagens fisiológica e epidemiológica dentro da fitopatologia atual, consulte as partes 5 e 6 deste livro. Nos últimos anos, uma nova tendência vem surgindo em todos os ramos das ciências biológicas, a biotecnologia. De seu sucesso e de sua importância para a fitopatologia, só é possível hoje especular. O tempo encarregar-se-á de dizer se um novo período, o período biotecnológico, teve início na última década do século XX.